a partir do verso de número 19. Atos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 19. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a 11ª mensagem sobre os nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, livro este que foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele escreveu 2 livros, o Evangelho, que leva o nome dele, e também ele é o autor desse livro histórico, até porque ele andou viajando com o apóstolo Paulo pelas viagens missionárias, mas isso nós veremos oportunamente. Hoje, nessa 11ª mensagem, irmãos, nós temos como tema da nossa reflexão hoje à noite a expressão chamados cristãos. Chamados cristãos. O tema vem exatamente desse último versículo, da última expressão do último versículo, quando diz: na cidade de Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. O próprio povo da cidade de Antioquia criou essa expressão. Foi um neologismo para a época. Tanto é que o próprio Lucas, quando narra, ele diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até então eram chamados de discípulos, ou de aprendizes, ou de seguidores. Mas houve algo diferente ali na cidade de Antioquia, que a própria comunidade começou a identificar aquele grupo como cristãos. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos refletir sobre esse tema, e isso veio, irmãos, esse grande privilégio que os discípulos tiveram de serem cognominados ou denominados de cristãos, que veio da parte do povo de Antioquia, veio depois de um momento muito difícil, absolutamente difícil na vida da igreja. E que momento difícil foi esse? O verso de número 19 nos aponta o contexto daquele momento. O que tinha ocorrido em Jerusalém, irmãos, era uma grande perseguição à igreja de Cristo, logo após a morte do linchamento por apedrejamento do diácono Estevão. Então, logo após a morte de Estevão, a fúria dos judeus se elevou de tal maneira que eles pensaram: agora é a hora.
vamos acabar com isso, vamos acabar com esse povo, é agora mesmo. Então, matamos um, vamos matar os demais. Então, o verso de número 19 nos diz que houve uma dispersão. Os convertidos, os discípulos que habitavam em Jerusalém, perceberam que a cidade tornara-se violenta ao extremo. Não havia mais segurança para eles trabalharem ou viverem ali. Eles perceberam-se num lugar onde não havia condições de permanência. Então, o caminho era deixar Jerusalém. E foi o que eles fizeram. E os versos seguintes, irmãos, mas ainda no verso 19, nos diz que eles foram para a região norte da Palestina, Fenícia. Nos diz também que eles foram para Chipre, para o sul, a ilha de Chipre. Depois eles foram para Antioquia, para o sudoeste. Havia duas cidades com o nome de Antioquia na época. A Antioquia da Síria, que é esta, e havia uma outra chamada Antioquia da Psídia, que é um outro município que não é esta cidade aqui. Essa aqui é a Antioquia da Síria. E o texto nos diz que eles foram pregando o evangelho. E por onde eles iam pregando. E continuavam pregando. Então, chega a notícia de que o evangelho está alcançando vidas estão sendo transformadas. Chega essa notícia em Jerusalém. E a notícia que chega, olha, a cidade de Antioquia, uau, o povo está se convertendo, o povo está pregando e muita gente está se unindo ao Senhor. Então, a igreja de Jerusalém envia para lá um grande homem, um grande servo de Deus chamado Barnabé. Barnabé era um homem cheio de temor de Deus e um homem rico, ele tinha muitas posses. Então ele viaja até Antioquia e nos diz o verso de número 23 que ele vê a graça de Deus alcançando vidas e vidas sendo convertidas. Então, naturalmente ele pensa, aqui precisa de um líder fixo. Alguém precisa vir para cá, porque é muita gente se convertendo. Precisa de uma liderança. E ele vai se lembrar de alguém que estava esquecido. Quem era esse alguém? Saulo. Saulo se converteu, já conversamos sobre isso, já pregamos sobre isso, e ele volta para a sua cidade natal, em Tarso, e ele fica lá, quietinho, sentado nos bancos, mas eis que Barnabé viaja até Tarso e diz, meu querido, levante-se do banco, porque nós temos muito trabalho lá em Antioquia. Saulo, então, vem juntamente com Barnabé e eles fixam-se lá na cidade de Antioquia. Antioquia, irmãos, torna-se uma igreja forte, mas muito forte. Torna-se uma igreja missionária, depois de todo o trabalho que foi feito ali de base estrutural, durante um ano em que Paulo e Barnabé diariamente pregavam e ensinavam grande multidão. Mas voltemos ao nosso tema, chamados cristãos. Como nós podemos hoje, irmãos, identificar nos dias de hoje um cristão? Será que é fácil identificar alguém como cristão e dizer assim, puxa, aquele é um cristão, ou aquela é uma cristã? Será que é fácil identificar um cristão? O que é ser cristão? O que define uma pessoa como cristã? De fato, de verdade, o que é ser cristão nos dias de hoje? Será que ser cristão é uma maneira de se vestir? Será que uma pessoa bem vestida, terno, gravata, tudo bem alinhado, a gravata combinando com a meia, olha, aquele é um cristão? Se não está de terno e gravata, não é cristão. Será que ser cristão é usar um certo jeito de se vestir?
Olha, cristã, mulher cristã só pode usar saias. Se não usar saias, não é cristã. Ser cristão é uma moda? É um corte de cabelo ou não cortar cabelo? Olha, crente não pode cortar o cabelo. Será que é isso que define uma pessoa como cristã? Será, irmãos, que ser cristão é repetir palavras de efeito ou expressões de efeito, como no passado se dizia, está amarrado, está amarrado, está amarrado, e quem não dissesse está amarrado não era crente? Será que é isso que define uma pessoa cristã? Será que uma outra expressão, ou qualquer outra expressão, ou glória a Deus, ou aleluia, e quem não fala essas expressões não é crente? Será que é isso que define quem é um cristão ou quem não é um cristão? O que define um cristão é ouvir somente tais e tais e tais pregadores? Ou ser seguidor de tais e tais e tais seguidores? Se você não ouve tal e tal pregador, então você não é cristão, mas se você ouve, então, você é um bom cristão. É isso que define um cristão? É seguir certos canais de determinados influencers que há hoje? Comumente a gente ouve alguém dizer, eu sigo fulano, eu sou seguidor. Deveria seguir a Jesus, mas está seguindo A, B, C ou D. É seguir um determinado conjunto de regras que define uma pessoa como cristão? É seguir um determinado número de costumes que vai identificar uma pessoa como cristão? Dias atrás, o líder de uma determinada igreja muito grande, num congresso dessa igreja, isso está no YouTube, os irmãos poderão acessar oportunamente, ele falou, na nossa igreja, a nossa tradição é, crente não usa barba, porque está escrito na Bíblia que não pode usar barba. E a gente fica pensando, é isso que vai identificar uma pessoa como sendo cristã? Então, se eu sigo aquelas regras da igreja, então eu sou cristão. Se eu não sigo, eu não sou cristão. O que é ser cristão? É seguir ou manter determinadas rotinas na agenda da igreja? É seguir determinadas rotinas na agenda de uma ONG ou de uma comunidade? Existem igrejas na nossa região que trabalham muito a ação social. E trabalham muito mesmo. Evangelho não tem, mas ação social tem. Então, se você faz ação social, você é cristão. Se você não faz, você não é um cristão. Como identificar um cristão? O texto, irmão, nos aponta, sim, alguns elementos, e nós vamos destacar 4 elementos que determinam ou que notificam dentro desse texto o que é ser cristão. Em primeiro lugar, irmãos, chamados cristãos são aqueles que, independentemente das circunstâncias, anunciam a palavra do Evangelho de Jesus. Independentemente das circunstâncias, são aquelas pessoas que anunciam a palavra do Evangelho. Volte o seu olhar para o verso 19. O verso 19 diz, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia,
Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns que eram de Chipre e Cirene foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. Então observe bem, em qual contexto eles estavam vivendo em Jerusalém? Num contexto de perseguição. Verso 19 diz, por causa da tribulação, perseguição que houve sobre Estevão. O contexto em Jerusalém, irmãos, era de absoluto terror. Ninguém estava confortável de permanecer em Jerusalém. O terror estava em todas as esquinas, porque qual era o medo deles? Serem denunciados como discípulos de Jesus, e de repente a filha que vai à escola já não volta. De repente o filho que vai para o campo não volta. De repente a esposa está aguardando o marido que foi cuidar da criação e não volta por conta da perseguição. Então observe o contexto é de total insegurança, de total insatisfação, de medo. Eles estão vivendo debaixo do domínio do medo. Não há mais liberdade, não há mais alegria. Entretanto, eles não se rebelam contra Deus. Eles não se revoltam contra Jesus. Eles continuam evangelizando. Olha, o caminho é esse mesmo. Se o nosso Senhor sofreu, nós também haveremos de sofrer. E exatamente, irmãos, por eles pregarem o evangelho de Jesus, por onde eles foram, o povo de Antioquia os identificou com Cristo e começou a chamá-los de cristãos. Esse povo só fala em Cristo, eles são cristãos. Cristão, irmãos, são aqueles que, independentemente das circunstâncias, eles continuam pregando o evangelho da salvação. Não há motivo para revolta. Há motivo para tristeza, mas não revolta. Eles continuam pregando o evangelho que dá a vida eterna. Uma segunda característica, irmãos, do que é ser cristão, que esse texto nos apresenta, irmãos, são chamados cristãos aqueles que demonstram fé e se convertem ao Evangelho de Jesus. São aqueles que demonstram fé e se convertem ao Evangelho. Volte o seu olhar para o verso de número 21, irmãos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor, se identificaram. A palavra converter aqui, irmãos, é mudar o rumo. É você estar caminhando numa direção e converter, mudar o rumo. Os que são condutores de veículos, os motoristas, vão se lembrar das aulas lá da autoescola. Quando você está numa linha reta e de repente tem uma seta para a esquerda e a placa da sinalização é conversão à esquerda ou conversão à direita. Você não pode seguir mais no mesmo rumo. Mude de direção. Mudar de direção. Porque quem não mudou de direção, irmãos, se não creu, não é um convertido. Ele é um simpatizante. Existem coisas de Cristo que ele gosta, ou existem coisas na igreja das quais ele gosta, mas não houve conversão. Mas o texto está nos dizendo aqui, irmãos, que creram e se converteram, porque todo que crê se converte. Há uma obra de Deus, irmãos, que não para. Há uma obra de Deus, irmãos, que não cessa. O Espírito Santo, quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele forma uma nova criatura. A pessoa vai crescendo no Senhor. É bem verdade, irmãos, que isso não é num estalar de dedos. É claro que não é.
Não é da noite para o dia. É claro que não é. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, no verso 29, ele vai dizer isso aos Romanos, dizendo, eu quero ver Cristo formado em vocês. Conversão é isso, é ter Cristo formado no caráter, na fala, no testemunho. Mas isso não é instantâneo, isso não é um aplicativo que alguém baixa e já sai transformado. Não é. É uma luta que não é pequena. Eu sempre digo isso. Existem áreas na vida que são mais fáceis de serem transformadas, outras não. Mas não é porque elas são mais difíceis que elas não devem ser transformadas. Negativo. Elas precisam ser transformadas, porque segundo as Escrituras, irmãos, Cristo tem que estar formado dentro de nós. Um cristão, irmãos, é aquele que crê. Não é quem tem simpatia por Jesus, pelo evangélico, pelo pastor, pelo coral. Não. Ser simpatizante não é ser cristão. Cristão é aquele que crê, que confessa e se converteu, ou seja, mudou o rumo de onde estava indo, e ele diz o texto, se converteu para o Senhor, ele vai caminhar em direção ao Senhor. Uma terceira lição que nós apresentamos, irmãos, que o texto nos apresenta, é que são chamados cristãos aqueles irmãos que recebem e incentivam a permanecer no Senhor. Aqueles que recebem o incentivo ou incentivam a permanecer no Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 23. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Observe muito bem, a Antioquia, a cidade de Antioquia, irmãos, os cristãos que foram para lá, os discípulos que foram para lá, que evangelizaram tanto judeus quanto gregos que ali estavam, naquela cidade, que era uma cidade muito grande, a cidade de Antioquia, da Síria, era uma das 3 maiores cidades da região, uma cidade importantíssima, riquíssima, com muitos e muitos habitantes. O povo, ao ouvir o Evangelho, a graça de Deus, nos diz o texto, a graça de Deus se espalhou de tal maneira que muita gente se converteu ali. Então, aquele povo que está chegando ali, povo que não estava entendendo o que estava acontecendo, ou estava percebendo mudanças na sua vida, e por se converterem a Cristo, perderam pai e mãe. Por se converterem a Cristo, os amigos se afastaram, e eles começaram a pensar, puxa vida, o que está acontecendo? Eu creio em Cristo, eu estou seguindo a Jesus, mas olha, minha família me abandonou, o que é muito comum. Os amigos se afastaram, o que é muito comum. Eis que vem uma voz, a voz de Barnabé, e diz, gente, esse é o caminho. Precisamos permanecer neste caminho. É tudo difícil, mas é o caminho que dá a vida eterna. Observe bem, irmãos, que aquele grupo precisava de apoio. Aquele grupo precisava de aconselhamento. Aquele grupo precisava ser acolhido. Aquele grupo precisava, irmãos, de conselho. Quem é que vai aconselhar aquele povo? Quem conhece ao Senhor. É Barnabé. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa de Barnabés, conselheiros, gente que chega num canto e conversa, querido, eu sei exatamente o que você está passando, ore junto, aconselhe, confirme a fé. A igreja precisa, irmãos, entender que não há outro caminho além do Senhor. O próprio Senhor Jesus, Ele mesmo disse, para não deixar ninguém na dúvida, lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. A igreja precisa de conselheiros. A igreja precisa de gente que incentive a permanecer na fé. Ser cristão, irmãos, não nos isenta de problemas. Nunca. E se alguém lhe falar isso, duvide dessa fala e abandone esse lugar. Porque a vida cristã nunca foi palco de um mar de rosas. Não. Aquilo que é conhecido, mais famoso, que tem o nome, né, de Coliseu, existiram vários edifícios no formato de Coliseu em toda a extensão do Império Romano. Aquele que está lá em Roma é talvez o mais famoso, mas não é o único. Por que ela ficou conhecida com o nome de Arena dos Gladiadores? Ela ficou conhecida pelo nome de Arena, irmãos, porque os espetáculos ali eram sangrentos, os cristãos ali eram perseguidos, eram mortos pelos gladiadores, pelas feras, os cristãos. Então havia muito sangue, exatamente, irmãos, a areia era colocada para absorver a quantidade de sangue. Daí o nome Arena, por conta da quantidade de areia que ali existia. Vida cristã nunca foi fácil. Fácil é desanimar. É fácil desanimar quando vem uma enfermidade. Mas precisamos de Barnabés para orar, para interceder e incentivar a permanecer no Senhor. É fácil desanimar quando a gente vê aquele nosso grande amigo, que agora pela nossa confissão de fé, porque seguimos ao Senhor, acabou se afastando. É difícil, mas a igreja precisa de Barnabés para dizer: você, irmão, vai ganhar, como diz Jesus Cristo. Não tem ninguém que creu em mim que não ganhou pai 100 vezes mais, família 100 vezes mais. Ninguém fica abandonado, ninguém fica para trás. Cristão é aquele que incentiva, cristão é aquele que aconselha, que acolhe, que apoia, que fortalece. Em quarto lugar, irmãos, chamados cristãos, são aqueles que se dedicam no ensino e na aprendizagem das Escrituras. Cristãos são aqueles que se dedicam no ensino e na aprendizagem das Escrituras. Volte o seu olhar para os versos 25 e 26, que nos dizem assim: Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Saulo estava acomodado na sua casa, na sua cidade, longe, muito longe de Antioquia. Mas eis que vem uma palavra desafiadora por parte de Barnabé. Saulo, Antioquia está explodindo, precisam de conselheiros, precisam de pastores lá. Meu querido, vamos. Tem aí início o ministério fabuloso, fantástico, abençoado de um homem que passou a ser chamado de Paulo. O Senhor Jesus mudou o seu nome de Saulo para Paulo. Ao chegar em Antioquia, ele não vai fazer turismo. Eles vão ensinar as Escrituras. Sabem por quê, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus precisa ser anunciada. Não é o show que vai fazer isso, não é o teatro que vai fazer isso, não é uma estrela de cinema recém-convertida, ou alguém que era do sertanejo, ou alguém que era uma grande
a pessoa influente na comunidade que se converteu que vai fazer isso. Não é isso. Não é isso. Não é testemunho de gente famosa que forja uma nova criatura. Quem forja uma nova criatura, irmãos, é somente o Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada. Então, para evitar que aquele amontoado de gente ficasse sem instrução, qual é a dedicação de Paulo e Barnabé? Vamos ensinar as Escrituras. 1 ano pregando, 1 ano ensinando, 1 ano discipulando, 1 ano transformando vidas, 1 ano transformador para aqueles irmãos, a ponto de a comunidade perceber e dizer: eles são diferentes, eles vivem como Cristo. Eles podem ser identificados com o Cristo que tanto eles falam e pregam. A igreja, irmãos, precisa sim ter como base o ensino das Escrituras. Existem igrejas que se dizem igrejas, ou lugares que se dizem igrejas, onde há tudo, mas não há ensino das Escrituras, não há leitura das Escrituras. E quando há, não há ensino. O povo não é levado ao arrependimento. O povo não conhece as sagradas Escrituras. Elas são movidas, irmãos, por mensagens de autoajuda. Por pessoas que não têm compromisso com Deus, têm compromisso com o coaching. Ele sabe falar exatamente aquilo que você precisa ouvir, gosta de ouvir. São os coaches, não são profetas. Há lugares, irmãos, que se reúnem em torno do tema prosperidade e atrai multidões. Há lugares, irmãos, que se reúnem em base de me dê 10 que eu lhe dou 1000 e arrasta multidões. Há lugares que se reúnem, irmãos, para tratar de um bem-estar. Então o culto é feito para você se sentir bem, para você se sentir confortável, para você estar num lugar legal. Então a atmosfera é elaborada para cativar pelos sentidos, por aquilo que você sente. O lugar é perfumadíssimo, por aquilo que você vê, o lugar é bonito, a estética é linda, por aquilo que você ouve. Então ela vai aguçar os seus sentidos, mas nunca vai transformar o seu coração. São lugares que a liderança passam os dias trabalhando com novos entretenimentos. O que eu vou fazer para entreter o povo? Então, uma nova ideia e uma nova ideia. Não pode repetir 3 vezes porque o povo não volta na 4ª. Então, sempre tem um produto novo para fidelizar o cliente. Cristão é aquele que tem sede pela palavra de Deus. Ele quer aprender. As palavras do nosso Senhor Jesus são errais. Vocês estão cometendo um grave erro, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O convertido, irmãos, ele quer conhecer esse Deus maravilhoso que por meio de Cristo o libertou. Ele tem esse amor, ele demonstra isso. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, chamados cristãos. Quem ama
quer estar perto da pessoa amada. Quem ama, gosta de ouvir a voz do amado. Quem ama, quer conhecer cada vez mais o amado. Quem ama, gosta de ler as mensagens do amado. Amamos a Deus, queremos estar próximos a Deus, gostamos de ouvir a voz de Deus ou a voz da prosperidade. Que tipo de voz queremos ouvir? Que tipo de cristão é esse que está sendo forjado por alguns lugares que se dizem igrejas no dia de hoje? Está cada vez mais difícil, irmão, saber o que é ser cristão. Mas na noite de hoje, nós estamos aprendendo que cristão não passa por nada daquilo que eu falei lá no início da mensagem. Não tem nada a ver com roupa, não tem a ver com roupa. Não tem a ver com corte de cabelo. Se tivesse a ver com corte de cabelo, irmãos, eu estaria numa situação constrangedora, impossível de agradar ao Senhor. Acreditem. Se roupa definisse isso, irmãos, a obra de Cristo na cruz seria nula, porque uma roupa torna você cristão. Um jeito de se vestir tornaria você cristão. Um jeito de falar tornaria você cristão. Mas não é nada disso que nos identifica como cristãos. É o amor pelo anúncio do Evangelho. É demonstração de fé e conversão, transformação. É incentivar, aconselhar, apoiar, acolher aqueles que estão passando dificuldades. Incentivar a permanecerem no Senhor. É ter fome e sede de aprender a palavra do Senhor. Fazendo isto, irmãos, nós nem precisamos dizer que somos cristãos. A comunidade reconhecerá isso. A família reconhecerá isso. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pastor do Tabernáculo Batista de Londres por muitos e muitos anos, ele dizia que o maior sermão que alguém pode pregar é o seu testemunho, que é a sua vida. Essa é a maior mensagem. E ele continuava dizendo, o mundo não lê a Bíblia, mas ele lê você. Você é uma palavra de Deus. Você é uma carta aberta. Ele está vendo o seu testemunho. Está vendo você. Então nós, irmãos, somos a carta de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. O que é ser cristão? É seguir regras? É guardar dias, festas, roupas, palavras de ordem? Esqueça essas coisas todas. Nada disso faz alguém um cristão. Absolutamente nada disso. Vai fazer um hipócrita, mas nunca um cristão. Que sejamos chamados cristãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.